Meus amigos, eu quero conversar aqui com você uma situação realmente bastante difícil e séria. Vivemos um momento extremamente difícil no nosso país. E não me refiro às questões sanitárias, e sim à nossa própria liberdade. Se eu disser a vocês que eles estão em franca campanha contra o nosso presidente, vocês vão até me dizer assim, mas isso aconteceu desde muito antes dele ser eleito. Exatamente, meu amigo, mas o que está sendo feito neste exato instante, o que está acontecendo é a aplicação prática daquilo que José Dirceu, aquele cara foi condenado muitas e muitas vezes em sua vida, quando falou que tomar o poder é bem diferente de ganhar uma eleição. Nos acusam de sermos contra a democracia, acusam o nosso presidente, enfim, aquela tática comunista de sempre de acuse-os daquilo que você é. É sabido e notório que o presidente Bolsonaro foi o único presidente realmente democrata que o nosso país teve. E tudo que ele fez foi para o bem do povo, mesmo diante de tanta coisa ruim que é essa situação que o Brasil vem vivendo há bastante tempo. Preste atenção aqui no meu dossiê, pega um café bem forte, vem comigo aqui que é muito importante que eu tenho para te dizer. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Olha só essa notícia aqui do antagonista compartilhada pela Bia Kicis nesse tweet. Colocam a foto do Bolsonaro e dizem que o secretário da Cultura não está liberando dinheiro. E veja para as cidades que adotaram o lockdown. Os comunistas, meus amigos, utilizam da máquina da mídia para manchar a imagem deste cara aqui, a ponto de ter que vir o próprio ministro das comunicações dizendo: mas para aí, como é que eu vou liberar dinheiro para um evento que não vai acontecer? Se fosse em épocas de outrora, aquela época que tem bastante gente imbecil que diz que era muito bom, qual seja aquela época da roubalheira braba de mensalão e petrolão, o dinheiro seria liberado e aí apareceria o sapo cachaceiro dizendo: não, mas aqui estava tudo programado para ser liberado, eu não podia fazer nada até porque eu não sabia. E aí a mídia diria, né, não, tá tudo certo, afinal de contas o empenho já tava tudo bonitinho, tudo acertado. E veja como esses comunistas colocam a matéria: Bolsonaro não fez nada de errado, o ministro do presidente muito menos. E como não há nada para falar do nosso presidente, eles têm que inventar este tipo de factoide aqui. Aí agora o tal de Luiz Henrique Mandetta, que eu já fiz vários dossiês aqui no canal a respeito dele, está propagando todo o seu máximo ódio contra o nosso presidente Bolsonaro. Inclusive, eu acho que as palavras dele se enquadram nos artigos da Lei de Segurança Nacional, já que está tão em voga assim. Este crápula do Mandetta fala na época das diretas já, enfrentar as trevas, o caos, a mentira, com verdade, luz e conhecimento, para que as pessoas decidam voluntariamente votar em comunistas e socialistas. Lógico, isso não está dito aqui, não é? Mas nas entrelinhas fica fácil de entender essa sugestão do senhor Mandetta. E a situação é tão ruim, meus amigos, que eles mandaram prender várias pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro simplesmente por terem ações nas redes sociais. Enquanto este rapaz aqui, aquele de Uberlândia que fez o tweet falando os absurdos com o presidente, se defendeu dizendo que era tudo brincadeirinha, que era uma piada, que na cabeça dele não seria nada. Inclusive, esta matéria gigantesca aqui da Folha coloca como se ele fosse a vítima desse sistema terrível que pune as pessoas que dão a sua opinião nas redes sociais. Oh, meu Deus! E não é irônico, meus amigos? Eu falei que a mídia estava demorando um pouquinho para se manifestar em tom de defesa do rapaz. Fizeram uma matéria gigantesca, onde, coitadinho, ele ficou na triagem lá com outros dois vagabundos. E prestem atenção no sarcasmo que vou utilizar. Pobre coitado deste rapaz. Oh, meu Deus! Ele estava sentado num banco duro, não havia cama, não estava estofado, não tinha nem banheiro e tampouco serviço de quarto. Oh, coitadinho, tudo porque ele fez um tweet. Mas garanto que este mesmo cidadão aqui vibrou de emoção quando o Eustáquio e outros tantos foram presos. Mas vejam como é maravilhoso. Agora que ele está sofrendo na pele, ele vai ter que se entender dentro do contraditório constitucional. Esta lista aqui é oficial da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, que mostra os bilhões de reais enviados pelo governo Bolsonaro para combater esta crise sanitária. Os governadores ficaram muito bravos e acionaram o STF contra o presidente por ter divulgado
esses números e se atentem para o sarcasmo novamente. Mas que presidente malvado, não é? Afinal de contas, ele está informando para a população os muitos bilhões de dinheiro da população que foi enviado para os estados fazerem sabe lá Deus o que. E se isso tudo que eu acabei de mostrar para vocês não for uma campanha imunda, agressiva e cotidiana contra o nosso presidente, eu não sei mais o que é. Amigo, por gentileza, confere se você já é inscrito aqui do canal. Todo santo dia eu faço vídeos com esta qualidade aqui. Eu tenho certeza que eu mereço o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento. Você já é inscrito? Por favor, já deixa o seu like agora, porque se deixar para o final do vídeo, você vai acabar esquecendo, não te custa nada e você me ajuda muito. Muito obrigado. Lembram das mensagens da Vaza Jato aí, que eu até fiz um outro dossiê falando algumas coisas? É tão absurdo que até a Jana, faz tempo que não falamos dela, né? A musa aqui do canal, Janaína Pascoal, ficou abismada. Uma opositora do governo Bolsonaro está de boca aberta com as mensagens de um de seus colegas, vamos assim dizer. Agora é que eu quero ver nos diálogos hackeados Deltan teria dito sobre uma cláusula anti-Bolsonaro. Quando eu falei a respeito dessa matéria aqui, eu expliquei do motivo porque o Lula não utilizou. Lutou tanto para ter as mensagens e de repente resolveu descartá-las. E por quê? Porque as mensagens falam contra o nosso amado presidente. A Lava Jato, que foi dito pela petralhada como algo para privilegiar Jair Messias Bolsonaro, agora está sendo desbaratada e mostrada a verdade. O interesse era muito claro: tirar o PT para colocar outro membro do Foro de São Paulo, porém que não propagasse uma destruição gigantesca como o PT estava fazendo. A realidade é uma só, meus amigos. O professor Olavo de Carvalho falou do Teatro das Tesouras há muito tempo e o PT simplesmente não respeitou esse acordo. A Lava Jato foi criada, puniu várias pessoas do PT, fez vista grossa para um monte de corruptos e apareceu então a única pessoa que poderia fazer algo pelo Brasil, o nosso presidente Bolsonaro. E ele vinha crescendo e era a verdadeira esperança da nação. E o que essa esquerdalha, esses comunistas tentaram fazer? Fizeram o possível e o impossível para literalmente tirar Jair Bolsonaro de nós. E ele só está na presidência da República hoje graças a uma intervenção divina que não permitiu que esse homem morresse para que ele liderasse o Brasil, para que o nosso país tivesse uma segunda chance. Obviamente, todas as pessoas envolvidas nessa conversa aqui da cláusula anti-Bolsonaro, como vocês podem ver nesta matéria da CNN e não de outro lugar, outro site, que algum amiguinho teu pode dizer assim: ah, mas esse é site de fake news. Tá aqui, ó, alguém da grande mídia reproduzindo as mensagens que são contra o nosso presidente. Mensagens essas que foram periciadas e por decisão judicial chegaram à posse do cachaceiro de 9 dedos. A Folha de São Paulo, este lixo de jornal aqui, colocou na sua capa o que eles chamaram de uma espécie de tutorial para identificar os ataques à democracia. Eles adoram falar de remilitarização do governo como se isso fosse alguma coisa errada. Vejam esta matéria. Bolsonaro multiplica por 10 o número de militares no comando das estatais. Oh meu Deus, afinal de contas, esses militares usam o dinheiro de forma correta, trazem economia e eficiência para as empresas que foram deficitárias por muitas décadas. O general Silvio Luna fez uma revolução em Itaipu, agora está indo para a Petrobras para fazer uma grande mudança. Eu mostrei aqui para vocês todo o potencial de economia da petroleira que quase foi para o espaço graças à administração do PT. Nessa época, você não via matérias da Folha de São Paulo, por exemplo, dizendo: ó, a administração do PT vai quebrar com a maior empresa do Brasil. O ministro Marco Aurélio remeteu à Câmara dos Deputados para que entre em votação o afastamento ou não do presidente Bolsonaro. Lembra o que aconteceu com o Witzel? Este sim que cometeu delitos e tudo mais, que foi afastado por 180 dias para ser investigado. O senhor Flávio Dino, governador do Maranhão, entrou com uma queixa-crime
contra o nosso presidente por um motivo absurdo. Diz que Bolsonaro mentiu a respeito dele. Em uma entrevista à Jovem Pan, o Bolsonaro falou assim que teve que cancelar a ida ao Maranhão por determinação do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que informou a ele que a viagem estava cancelada, pois o governo do Maranhão não tinha garantido policiamento em proteção e defesa do presidente. E o Bolsonaro ainda diz: eles é que mandam. Se o GSI falou que não vai ter segurança, eu tenho que obedecer. Sinto muito, fica para uma outra vez. Aí você tá pensando agora, meu Deus, viu? Mas isso é absurdo. Como assim? Eles estão aventando a possibilidade de afastar o presidente por uma coisa tão patética quanto essa. Era pro Marco Aurélio ter dado uma canetada e ter dito assim: ó, vocês estão ficando malucos. Isso daí não é motivo para uma queixa-crime, muito menos para um eventual afastamento do presidente, tampouco para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Se o GSI deu os motivos, está decidido. O GSI falou, o presidente cumpriu. Ele apenas informou ao público quando questionado em uma matéria jornalística. E para os comunistas, meus amigos, como eu já disse várias e várias vezes aqui para vocês, para essa gente não interessa a verdade. O que importa é apenas a narrativa, pois essa gente fará de tudo para tirar o nosso presidente de nós. Eles sabem que o Bolsonaro vai vencer em 2022 com o pé nas costas, mesmo com todos os acontecimentos, mesmo com ataques diários da mídia contra Bolsonaro, ele continua crescendo e crescendo. Então, a alternativa para esses comunistas é chegar em 2022 e Bolsonaro não poder concorrer. Se isso acontecer, meus amigos, é game over, eles venceram. Não podemos permitir que isso aconteça. Verifique a sua inscrição para que você se mantenha sempre bem informado. Deixe o seu like que não te custa nada e você me ajuda. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Valeu, falou. Tchau, tchau.